Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços 21. Aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Nesse novo episódio, a gente vai falar sobre um papo que a gente já arranhou um pouquinho lá no podcast 17. Quanto custa ter um animal, lembra? A gente vai falar hoje sobre chipagem de animais. É isso mesmo, e para falar sobre o assunto, nada melhor do que chamar um especialista no assunto, que é o Daniel Rusa, da Abrachip Identificações. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel da Abrachip e eu tenho trabalhado na Abrachip já há 3 anos. Minha principal função é cuidar da parte de tecnologia do Abrachip. Então, trabalho com desenvolvimento e a manutenção do servidor. E também alguns contatos básicos através das redes sociais. Legal, ótimo. Então, a gente vai entender como funciona o chip, qual a importância dele, como que ele é implantado nos animais. E o Daniel tá aqui para nos ajudar com todas essas dúvidas. Mas antes, a gente vai aos recadinhos da semana. Está chegando no dia 15 e 17 de agosto deste ano, a Pet South America, que acontecerá na São Paulo Expo, lá na cidade de São Paulo. É isso mesmo, e essa feira ela é conhecida como PETSA. Ela é a principal feira internacional de produtos e serviços para a linha vet e veterinária, né, da América Latina. Ela reúne indústrias de fornecedores, fabricantes e distribuidores e os principais compradores desse segmento. Sabe o que é mais legal? Que você que está escutando a gente pode participar da feira também. Ela é aberta ao público e vai mostrar um monte de coisa legal. Eu e a Marina estaremos lá. A gente vai acompanhar de perto tudo que vem de novo aí para o mercado pet. Isso, então não esquece, vai ser dia 15 e dia 17 de agosto na São Paulo Expo, em São Paulo. Faz o seu cadastramento e o link tá aqui no post desse podcast. Marina, a gente tem mais um anuncinho aqui para fazer. É a VetMax 2017. Um ciclo completíssimo de estudos do curso de Medicina Veterinária. Gente, isso é super legal, sério. Eu sou veterinária, eu vou estar lá acompanhando as palestras, os cursos com profissionais mais renomados da área. Então, se você é como eu e quer se atualizar, anota aí. Do dia 13 ao dia 16 de setembro de 2017, vai acontecer lá na Faculdade Max Planck, em Indaiatuba. Nesse, infelizmente, eu não vou poder ir, porque eu não sou veterinária, né, gente? Eu amo de paixão esses bichinhos, mas não sou veterinária. Mas clica aqui no banner que está aqui no post desse podcast e se inscreve. Lembra que a inscrição é gratuita e é limitada, as vagas são limitadas, então não perde tempo. Isso mesmo. E Wendy, nós temos que agradecer aqui a todo mundo que está escutando a gente no Laços e que está compartilhando. É muito legal ver como esse projeto está crescendo, está ganhando a empatia das pessoas, a gente fica muito feliz. Pois é, e se você quer ouvir outros episódios, que às vezes durante esse episódio a gente até comentou sobre eles, visita o laçospodcast.com.br. Lá tem todo o cardápio completo de mais de 20 podcasts. Desculpa, gente, a gente já passou dos 20 episódios só falando sobre animais de estimação. Vale a pena. E aproveita e entra no iTunes e dá uma nota pro nosso podcast. Isso ajuda muito a apresentar o Laços para mais pessoas. E você também pode apadrinhar o Laços. Pois é, a gente tá com novos planos, cheio de ideias para fazer o podcast crescer e você é importantíssimo nessa engrenagem. Então acessa o padrim.com.br/laçospodcast ou clica no Seja um Padrinho lá no menu do nosso site e contribua a partir de R$1 por mês. E lá no Padrim nós escrevemos todos os nossos objetivos. Mas só para você ter uma ideia, nós atingimos 100% do nosso primeiro objetivo. E como prêmio, vamos fazer o podcast quinzenal o ano inteirinho, de janeiro a janeiro. Uhul! Muito massa. A gente ficou muito feliz com essa notícia. E a gente quer mais. A gente quer sempre mais. Quem sabe um dia a gente pode ter um podcast semanal, hein, Marina? Pode até rolar. Basta
basta você ir lá no Padrim e apadrinhar a gente. Não vamos esquecer, então, de agradecer aqui a Fernanda Siqueira, o Luiz Henrique Garavelho Filho e a Maria das Graças Salles, que nos apadrinham todos os meses. Muito obrigada, pessoal. Escreve pra gente, vocês também, principalmente vocês que apadrinham a gente. Escreva pra gente dizendo o que vocês querem que a gente fale, sobre que assunto, manda dúvidas, manda ideias pra gente que vão ser muito bem recebidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Conta pra gente, então, como você faz todo esse software do chip. O que é um chip? Quando a gente fala em microchipagem animal, o que exatamente a gente busca com o chip? O que a gente busca com o chip, dentro do AbraChip, assim, dentro do que a gente faz, né, é a localização do animal em caso de perda ou extravio, alguma coisa que tenha acontecido com esse animal. Então, no geral, o que a gente mais tem de frequente, de busca frequente, por exemplo, o animal está perdido e alguma pessoa encontra esse animal para a rua e leva ele até um veterinário. O veterinário tem uma leitora de microchip e, através do número, ele faz a pesquisa no banco de dados do AbraChip para poder localizar o proprietário, mandar uma mensagem, descobrir o telefone, o e-mail e falar: olha, seu animal perdido eu encontrei. É mais isso. Então o chip é aquele negocinho minúsculo, tamanho de um grãozinho de arroz, pelo que eu vi, que fica no animal. E a AbraChip é um dos sistemas que funcionam para a leitura desse chip, é isso mesmo? Exatamente. Então o microchip ele é associado a um grão de arroz, ao mesmo tamanho de um grão de arroz. Então como funciona? Existe no mercado dois tipos de microchip. O microchip com cápsula antimigratória e o sem cápsula antimigratória. Então, o que significa isso? Os primeiros modelos, né, de microchip, eles eram implantados, e até hoje é implantado, entre as escápulas da parte superior. Então, fica bem perto do pescoço do animal. Quando ele tem a cápsula antimigratória, você garante que ele fica nesse lugar, porque a cápsula ela tem uma espécie, como se fossem umas garrinhas bem sutis, que não gera nenhuma reação no pelo, no corpo. É uma coisa bem sutil para o animal e não deixa essa cápsula sair andando pelo corpo dela, que é o que acontece com os primeiros modelos de microchip. Eles não tinham a cápsula antimigratória e, de repente, o chip estava próximo ao rabo do animal, sabe? Então, tinha que ficar caçando, descobrindo onde estava o microchip. Em alguns casos, tinha que fazer uma nova aplicação, porque aquele outro microchip havia sido perdido, não estava num lugar óbvio de ser localizado. Tem que ser um padrão, né? Estar sempre no mesmo lugar, porque imagina assim, você acha um cachorro, até você se ligar que é possível que ele tenha um microchip, você levar numa clínica ou em algum lugar, na zoonose, que seja, para ver, para alguém que tem aquele aparelho para ler, a pessoa que vai estar lá, ela vai ter que se ligar que o negócio pode ter saído do lugar. Tipo, meio que não funciona, né? Então ele tem que estar ali no lugarzinho onde todo mundo sempre coloca, acho, né? Para facilitar. Com certeza. E aí, concorda que tem, assim, na verdade, a localização é padrão, até vem de orientação sempre do fabricante, né? A localização. Uhum. E o preenchimento é sempre feito pelo veterinário ou a pessoa pode trocar os dados caso ela mude de casa? Como é que funciona essa parte de cadastramento? A primeira etapa do cadastramento ocorre geralmente acontece bastante pelo próprio veterinário ou em campanhas de adoção, de vacinação, o pessoal já costuma ali fazer um pré-cadastro do proprietário do animal. Então, por exemplo, no caso acabei de comprar um animal, um cachorrinho, e eu levo esse animal no veterinário, o veterinário já vai fazer a aplicação do microchip e já vai fazer um pré-cadastro no AbraChip. Esse pré-cadastro já dá acesso ao perfil de proprietário. Então, o proprietário, após ele sair do veterinário, da clínica, né, ele pode entrar no sistema e editar os dados dele, atualizar, pedir pro veterinário colocar vacina e acompanhar o cadastro por ali e até fazer a emissão do certificado. A gente dá essa possibilidade de impressão do certificado
que daí ali já facilita, já tem o número do microchip, já tem algumas coisas que facilitam a utilização do sistema também. Eu entendi, assim, que essa microchipagem, ela é muito interessante, ela é muito válida, mas esses detalhes precisam ser seguidos à risca, senão ela acaba sendo invalidada, né? Então, ser colocada num local certo, manter o cadastro atualizado, porque eu já escutei histórias de pessoas que foram ver, nem tinha nada lá no cadastro, ou estava desatualizado, e o cachorro ficou sem achar os donos, porque se tá desatualizado, meu amigo, como é que vão ficar ligando pro seu telefone? Seu telefone Exatamente. é velho, né? Então, precisa seguir, não é só colocar, beleza, tá chipado, já era, porque ele não é um GPS. Infelizmente, não funciona como GPS, não é mesmo, Daniel? É isso mesmo. A gente até teve um caso mês passado com relação a isso. O microchip foi cadastrado no banco, porém não foi relacionado nenhum dado com ele. Então não era possível, até a proprietária não tinha perdido o animal, não tinha acontecido nada, ela só entrou pra checar e ela falou, opa, peraí, não tem nenhuma informação. E aí correu atrás, a gente correu atrás do veterinário, entrou todo mundo em conversa e aí a gente conseguiu acertar essa situação de forma bem tranquila. E com relação ao GPS, é verdade, o microchip não possui GPS. Ainda a gente não tem esse tipo de tecnologia. O que acontece, existem coleiras no mercado que aí a coleira passa a ser o mecanismo de GPS ali, mas não é completamente associado ao microchip. Um localizador mesmo, né? E você acha que a gente tá avançando para ter logo isso no chip? Eu acho que a gente está avançando para ter isso no chip. A grande questão é que ainda a gente não tem de forma barata essa tecnologia para fazer uma nanotecnologia, algo extremamente pequeno que não vai incomodar e não vai ser tão invasivo para o animal, né? Porque isso também é importante. E também a vantagem do GPS no chip é porque ninguém consegue tirar, né? Porque a coleira, por mais que se for uma pessoa de muito má fé, ela arranca a coleira, joga no mato e sai, né? E leva o cachorro. Se a intenção não é devolver, realmente. Vai ficar mais fácil a vida dela ali. Infelizmente existe isso. E que pena que a gente ainda não tem, espero que a gente caminhe. E em relação aos custos, para quem tem interesse, esse custo é variável de clínica para clínica? Como é que funciona essa questão de colocar o chip? A gente não tem relacionamento direto com a empresa de microchip, né? A gente é mais a parte social do banco, porque para não ter... Então, como começou, né? A ideia do microchip, ela nasceu aqui em Americana, dentro de uma clínica veterinária / pet shop. Então, dentro do mesmo lugar, funciona uma clínica veterinária e um pet shop, e começou-se a vender o microchip. Então, surgiu a necessidade, a gente tá vendendo microchip, mas precisa de um lugar para cadastrar. Até o momento, não tinha ninguém no Brasil que tinha esse banco de dados. Então, nós fomos os pioneiros, somos ainda o pioneiro, o maior banco de dados que a gente tem, que encontra no Brasil. E aí, começou-se a cadastrar e a vender os microchips, a ter relacionamento com os usuários. Isso foi uma coisa que já no começo, vamos falar assim, lá em meados de 2008, 2009, a gente já teve um começo bem forte, as pessoas começaram a gostar, se interessar cada vez mais por isso e tinha bons resultados. Com o passar do tempo, a gente foi tendo alguns outros bancos que eram mais fortes em suas regiões. Então, por exemplo, em Minas Gerais tem um outro banco e tal. E há um tempo a gente vem tentando fazer a unificação dos dados também. Para que, por exemplo, se tiver 2 bancos cadastrados, a pessoa só cadastrou em um, fica mais difícil localizar o microchip. E aí essa unificação ajudaria a fazer a pesquisa em apenas um único lugar e os dados estão todos juntos. É algo entre 100 a 180 reais, é o que até onde eu sei, que é o que é praticado no mercado. E aí varia de acordo com marca, com o tipo de aplicação, o tipo da clínica, né? Porque hoje tem as boutiques também de caninas, né? Então o pessoal talvez opere em outros valores. Eu li que algumas prefeituras estavam disponibilizando gratuitamente, né? Não sei que cidades isso estaria acontecendo, não sei nem se aqui na minha cidade isso acontece, mas eu achei muito legal as prefeituras, as zoonoses estarem oferecendo isso de graça. Isso é bem bacana. Daniel, deixa eu tirar uma dúvida com você, que você falou na questão de ter 2 bancos de dados, né? Em relação à marca e ao leitor, o leitor é sempre universal? Eu posso comprar, adquirir na clínica um leitor e qualquer microchip é lido e já acessa o banco de dados, e aí eu entro e coloco o número no banco de dados. Mas essa leitura, ela é feita por qualquer leitor, é tipo universal?
não é qualquer leitor universal que faz. Existem alguns fabricantes e algumas diferenças na quantidade de dígitos que possui esse microchip, frequência, como ele é lido, né? Por exemplo, quando a pessoa vai viajar para fora do país, no caso da Europa, é obrigatório ter uma ISO. Então esse chip ele tem que ser registrado através de uma ISO e aí ele recebe uma padronagem. De acordo com essa padronagem é feito a leitura de microchip. Então você tem leitoras que leem mais de um tipo de microchip e você tem leitoras que são específicas para aquele tipo de microchip. Então, por exemplo, se a clínica falar, não, a gente garante que esse microchip pode ser utilizado internacionalmente em países como, por exemplo, em grandes lugares, como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, lugares que requerem, quando você vai viajar com animal, que você leve todas as informações e o microchip tem que estar dentro da lei deles, né? Uhum. Então... isso acho que é uma dificuldade no Brasil, isso, porque a gente não tem uma padronização nesse sentido, né? E eu vejo que, assim, cada vez mais tem gente querendo microchipar, mas não acontece, assim, é difícil às vezes, por exemplo, nem toda clínica tem um leitor e se esse leitor não lê, não adianta muito ter o microchip, não é? Não, é exatamente isso. O leitor, ele ainda é uma realidade, né, cara, pra gente. Um leitor aí, um leitor bom, tá na faixa dos R$1.500, R$1.800. Então, a gente até chegou a fazer, há uns 3, 4 anos atrás, a gente chegou a fazer uma licitação, porque a gente é uma ONG, a gente é uma OCIP, na verdade. Então, a gente tem a possibilidade de entrar com um pedido para o governo para levantar esse dinheiro para poder investir nesse mercado. Então, o que a gente conseguiu fazer, que na verdade foi a única vez que a gente usou dessa possibilidade nossa, né? Até o momento, assim. A gente entrou com um pedido para verba para comprar umas leitoras, foram cerca de 30, 50 leitoras. Na época não custava esse preço que eu falei anteriormente. E a gente fez uma doação para clínicas em pontos estratégicos, principalmente aqui da cidade de Americana. Então a gente conseguiu cobrir uma boa região da cidade, aqui da região, na verdade, nossa, com várias leitoras. E aí vocês microchiparam também os animais. Também fez esse trabalho de microchipagem. Daí teve a campanha de microchipagem também, que foi uma espécie de ajuda, né, de incentivo, vamos falar assim, pro pessoal. E para isso ser difundido, divulgado, para o pessoal entender mais como é que funciona, né? Que apesar de ser uma coisa de mais de 10 anos que a gente tem funcionando aí no Brasil, é uma coisa que não é muito difundido, muitas pessoas não conhecem, não sabem, às vezes não confiam muito. E na realidade é uma tecnologia simples, no geral não causa nenhuma reação para o animal, e, enfim, a gente tem bons resultados, né? O que cobre esse lado da aplicação é que a gente tem bons resultados no encontro dos animais aí quando eles são perdidos. E acho que não só isso, acho que a microchipagem também auxilia na questão abandono, né? Se os animais abandonados, tudo fossem microchipados, você passasse o leitor e visse que aquele animal é de tal fulano que abandonou, você consegue aplicar uma multa, você consegue ter um controle muito melhor. Então acho que a quantidade de abandonos diminuiria, cachorros perdidos diminuiria, muita coisa iria ajudar nessa questão, se todos fossem microchipados, né? Não é só uma questão de é luxo, quero ter para não perder meu animal, alguém achar. Não é só isso, né? Seguindo esse raciocínio da Marina, de localização até para animais abandonados, eu pensei numa questão, ele só pode ser usado em cachorro e gato ou pode ser colocado em cavalo, por exemplo? Tem aplicação para equinos também no geral. Hoje a gente trabalha apenas, no banco de dados a gente trabalha apenas com cães, gatos e cavalos, né? Mas essa aplicação ela pode ser realizada em outros animais, roedores, pequenos roedores, cobras, répteis, né? Na verdade, eu falei cobra, mas é répteis. Répteis em geral. Eu ia perguntar do aplicador, porque o aplicador é sempre individual, né? Só pra deixar claro pras pessoas que é um método pouco dolorido, né, Daniel? Não é como se fosse uma seringa, uma injeção que contém o chip dentro, o microchip dentro, e é aplicado, assim, da mesma forma que uma vacina é aplicada, por via subcutânea. Só pra ficar bem claro, pro pessoal também não ficar com dó de microchipar, né? Exatamente. E esse processo, ele não leva mais que 2 segundos.
segundos. A partir do momento que a seringa é descartável, né? Então ali só dá para você aplicar um microchip, né, com ela, depois disso ela é jogada fora. Então, a partir do momento que tirou ela da embalagem, é 2 segundos para aplicar. É rapidinho e não tem nenhuma restrição. Nenhuma contraindicação, vamos supor, meu cachorro não tá bem, melhor deixar para quando estiver bem, ou tá no ciclo menstrual, ou tá muito velhinho, não importa. Pode fazer a qualquer momento. Até onde a gente sabe, a gente nunca teve nenhuma reclamação, nenhum problema a respeito disso, né? Então, acredito que pode ser em qualquer etapa aí da vida do animal mesmo. E ele também que ele não fica ativado, né? Ele só é ativado quando lido, né? Então ele não fica ali emanando energia ali que nem tem gente que fala de câncer e tal, diz que o risco é muito pequeno, por isso nem falam muito sobre esse risco de câncer, porque ele fica, como é que eu vou dizer, meio que em stand-by ali, paradinho, e ele só é ligado quando acionado pelo leitor, é isso mesmo? Exatamente. O microchip, ele não tem bateria, ele não é eletrônico, ele não tem essa funcionalidade de ficar na energia, sabe? Tipo, ele só ele é ativado através de radiofrequência, né? Como se fosse uma radiofrequência, micro-ondas, que elas, quando a leitora é aproximada dele, ela emite essa frequência, aquilo bate e volta, é como se fosse um espelho. O espelho tá lá, mas nem sempre ele tá mostrando a cara de alguém, só quando alguém bota o rosto nele que visualiza. Então é mais ou menos isso. E isso é bem rápido. Fora a parte da leitora, ele não é ativado com nenhum outro dispositivo. Certo. E uma vez colocado, não precisa recolocar nunca mais e nem fazer nenhum tipo de manutenção, né? Exatamente. Não tem necessidade de fazer manutenção e... O que chega de informação pra gente é que raramente dá problema. Talvez em todos esses anos, se a gente ouviu 2, 3 vezes de ter tido algum caso com algum problema da aplicação, foi muito, assim, tipo, não é uma coisa constante, não acontece ao longo do tempo. Legal. Eu acho importante a gente lembrar que o microchip não substitui a utilização daquela plaquetinha de identificação que dá para você colocar o nome do animal, o seu nome, seu telefone para contato. Porque como a gente falou, o microchip é difícil de acontecer, mas ele pode, por algum motivo, falhar, ou porque saiu do local exato onde a pessoa que tem o leitor vai passar ali para tentar ler, putz, não tem. Às vezes até tem, mas andou um pouquinho ali, tá em outro lugar, não achou. Não é para andar, não é o normal acontecer, mas pode acontecer. Ou até mesmo falhar, a hora que passa o leitor ele não lê, ou a pessoa não se ligar de que tem que levar em algum lugar para ver se o cachorro é chipado para achar a identificação dos proprietários. Então eu acho que a plaquetinha continua sendo muito importante manter no animal. E daí, Marina, se você puder dar uma dica aqui pra gente sobre como colocar, porque tem gente que coloca meio solto, meio largo, essa correntinha, né, ou essa coleirinha com a plaquetinha. O correto seria colocar mais justo, né? O ideal seria colocar de uma forma que ela não escapasse facilmente pela cabeça, né, para que o animal continuasse identificado. Como a gente falou, existe gente de má fé que vai arrancar, que vai cortar, que vai jogar porque quer aquele cachorro. Mas de maneira geral, os cachorros com a plaquetinha facilita muito a questão de identificação, até porque, como a gente falou antes, o microchip ainda não está super difundido no Brasil, porque não é toda clínica que tem o leitor, é uma coisa que a gente não está habituado a, é microchipado ou não, acho que isso precisa crescer muito ainda no Brasil. Então coloca, às vezes pode colocar até uma coleira, que seja coleira de passeio, e uma outra fitinha com identificação, porque essas coleiras de passeio, a gente normalmente deixa mais frouxo para não enforcar o cachorro, né, não machucar. E aí coloca uma outra fitinha com a plaquetinha de identificação para não ter risco de perder mesmo. Não pode deixar muito solta, como você falou, para não enforcar. Às vezes ele dá um pulo num portão, por exemplo, para latir, fica presa ali no portão, daí já era. Então ela tem que ficar mais certa, não justa de apertada, mas mais certa, né? Na verdade, acho que qualquer tipo de coleira ou enfeite ou coisa tem que ser mais certo, né? E procurar sempre um material que estoure. Caso ele enrosque, ou o material estoura, ou é um elástico que consegue alargar para poder passar, né? Porque senão o bicho fica sufocado com o negócio, também não pode. Legal. E eu acho importante, eu acho muito válido colocar o chip, eu acho legal a gente colocar o chip, porque a gente colocando, quanto mais pessoas procurarem esse tipo de serviço, vai haver o interesse das empresas, enfim, das prefeituras, de irem atrás de soluções, já que a gente tá pedindo por isso. Então, vai crescer se houver nosso interesse também de chipar, né? Com certeza. Eu acho que... Não é, Daniel? A gente precisa querer e parar de difundir isso no Brasil, né? Exato. E é legal
Assim, conseguir difundir o microchip é uma coisa muito boa, conseguir difundir a plaquinha é uma coisa muito boa, e inclusive a associação dos dois, né? É possível você ter a plaquinha, ter a associação com o microchip, dentro do mesmo cadastro ter as duas informações, é uma segurança a mais, embora a plaquinha precise de uma manutenção em determinado tempo. Mas hoje o custo de uma plaquinha dessa hoje é encontrada no mercado por R$10 e ela tem uma durabilidade de anos aí. Eu mesmo tenho um conhecido que tem um dog que tem uma plaquinha dessa, já tá há mais de 2 anos e o cachorro não para, é um golden, ele não para, ele vive pra cá e pra lá e ela tá ralada, ela tem os machucados, mas é completamente possível visualizar as informações da plaquinha. Então, inclusive, essa plaquinha já ajudou a encontrar esse animal um dia que ele fugiu. Nossa, a gente sabe quanto isso é importante quando perde, né, gente? É um desespero. Eu vejo várias pessoas que perderam os animais, é um desespero, porque eu costumo dizer que perder é pior do que você saber que morreu, porque o perder, você fica naquela angústia, a gente já falou sobre isso aqui no podcast, você fica naquela angústia de não saber o que aconteceu, se tá bem ou se não tá bem. É pior do que você saber que tá mal, eu acho. Com certeza. E ainda tem uma história que é assim, uma história muito bacana. Uma pessoa daqui de Americana, ela perdeu o animal, abriu o portão para sair com o carro e o animal vazou, correu e foi embora. Aí tentou ir atrás, tentou achar, pegou o carro, ele sumiu e ele, tipo, é da raça perdigueiro, né? Então ele corre pra caramba. E esse animal, ele ficou praticamente uma noite inteira perdido. E essa pessoa ficou procurando, até que passou uns 2-3 dias e essa pessoa recebeu uma intimação, uma espécie de intimação por maus tratos. Ou seja, a pessoa que encontrou esse animal, que tinha o microchip, ela levou para um abrigo e ao invés de devolver o animal para o cachorro, ela pegou os dados e entrou com uma ação de maus tratos. Só que na verdade não era isso que estava acontecendo. Então tudo isso foi que a pessoa não abandonou, ela perdeu, né? Exatamente. Só que aí entra o Abrachip na jogada. Como a gente não coloca as principais informações do proprietário, só aquilo que o proprietário permita que seja exibido, então a gente ajudou muito nesse caso com o fato de que, olha, esse animal ele é microchipado, ele pertence a essa pessoa que está certificada, que está todos os dados e os registros de atividade dentro do Abrachip, e não foi maus tratos, não foi uma situação de abandono, de nada. Então, nesse caso, a gente agiu de uma forma, ajudou bastante a solucionar o caso e o animal voltou para o lar dele tranquilo e feliz, né? Ufa, que beleza. Claro, até porque se quisesse abandonar, não ia cuidar de toda essa forma, né? Nem pois é, né? Não tem muito o que fazer, né? E é complicado, porque não tem muito o que fazer. Eu, particularmente, eu não gosto de métodos que usam aquelas coleiras de choque e tal. Eu não acho muito legal. Depende da educação, depende de um monte de coisa. E tem cachorro que não tem jeito. Ele é serelepe mesmo e ele dá um jeito de fugir, de ser brincalhão, de fazer alguma graça. Às vezes nem sempre é culpa do dono, né? Eu fiquei na dúvida agora, você falou desses cadastros, você coloca as atividades, questão de vacinação, essas coisas, você também consegue colocar no programa? Se eu achei, por exemplo, achei um cachorro na rua, sei lá, tá perdido, ou a pessoa realmente abandonou, não vai querer, tem chip, eu consigo ver se ele tem esse registro de vacinação ou não? Consegue visualizar, mas para inserir, atualmente é só o veterinário, um veterinário que pode fazer a inserção da vacina. Mas a gente tá para mudar isso. O campo de vacina vai ficar disponível para o proprietário também poder colocar e alterar e até cadastrar futuras vacinas como um lembrete para ele, né? Ah, legal. Que outras informações a gente consegue colocar? Se é castrado, se não é? Se é alérgico a alguma medicação, se ele se ele toma algum medicamento constante. Essas são as principais informações, assim, né? E tem a diferença entre o endereço do animal e o endereço do proprietário. Porque, às vezes, é um animal de chácara e o proprietário mora na cidade, por exemplo. Então, esses são os dados que a gente mais usa, assim, que a gente vê o pessoal mais usando, são esses campos. É super legal. Ajudaria muita gente. Vamos supor, eu acho um cachorro aqui no meu bairro. Daí eu levo na minha veterinária, ela tem o leitor, ela lê e vê lá, ela já vai ver os dados, ela vai ver um número, é isso aí, né? Ela vai ver um número quando eu passar o leitor, ela vai jogar no sistema, que daí eu não sei qual sistema que ela vai pegar provavelmente de vocês, ela vai jogar no sistema e ela já vai ter acesso a todos esses dados, telefone, nome do proprietário, endereço, tudo não? Só
aquilo que o proprietário permite. Quando o proprietário não permite que os dados dele fiquem abertos, aí é possível enviar uma mensagem privada para o proprietário através do AbraChip. Então não tem um meio de comunicação externo aberto, assim, não é... É bem legal isso, porque os dados ficam privados. E aí o cara pode falar, olha, eu quero, o proprietário, né, pode falar no caso, olha, eu quero que só o meu telefone fique disponível. Eu também quero que o meu telefone e o meu e-mail fiquem disponíveis para alguém entrar em contato. Então, por via de regra, é isso. E a gente também coloca a informação do veterinário que fez a aplicação, porque a ideia que a gente propõe é que quem encontrar entre em contato com o veterinário, porque se o animal precisar de um tratamento rápido, de repente aconteceu alguma coisa, ele fugiu e porventura ele se machucou, aconteceu alguma coisa, então ele já entrega direto para o veterinário fazer o primeiro atendimento e ver se está tudo bem. E provavelmente ele vai ter o cadastro do cliente, né, se ele sabe quem é o cachorro, e aí já facilita esse trâmite também de entregar para o dono, né? Com certeza. E até esse caso é bom porque às vezes acontece do animal ficar um tempo sem passar pelo veterinário e tal. Então, num caso desse, às vezes é necessário fazer algum exame, alguma coisa, já descobre alguma coisa e acaba ajudando na saúde do pet aí também, né? Não, incrível. Super 10 essa ideia. Começar a difundir aí, vamos microchipar, pessoal, vamos começar a comprar leitor para quem tem clínica. A gente começar a difundir isso aí, porque é extremamente necessário. As prefeituras acho que poderia fazer, né? Ajudaria bastante. Mas já que não faz, então vamos ter a consciência e começar a fazer. De usar o AbraChip bastante também. E cobrar a prefeitura do município, o centro de zoonose, para tentar ter uma comunicação mais aberta com relação a isso e poder ajudar nisso também, né? Poder ajudar a divulgar mais isso e discutir até outras ideias com relação à saúde, ao bem-estar animal também, né? Com certeza. Daniel, passa aí os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com você, falar alguma coisa sobre procurar AbraChip, enfim. Hoje eu atendo através do Facebook, né? Então quem entrar lá no Facebook, no AbraChip Identificação, já vai estar em contato direto comigo, ou através do e-mail daniel@abrachip.com.br. Então a gente consegue trocar ideia, adoraria receber qualquer tipo de comentário, sugestão. Estamos abertos a qualquer assunto. Muito legal. Acho que valeu esse bate-papo, hein, Marina? Valeu para conscientizar e para muita gente aprender que é necessário chipar os animais. Muito bom. Valeu. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse bate-papo. Se tiverem dúvidas, mande pra gente. Se tiverem sugestões também de outros temas de programas, manda pra gente que a gente vai adorar. Queria parabenizar vocês também por essa iniciativa. Andei ouvindo alguns podcasts de vocês e achei bem legal, um conteúdo bem interessante. Então é isso. Parabéns e força, continuem. E espero que eu tenha me saído bem também. Muito obrigada, viu, Daniel? Tá tranquilo. Valeu. Isso aí. Daniel, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversar com a gente. Pessoal, ele tá disponível. Quem quiser também conversar com ele, fica à vontade. E um grande beijo. Beijo, valeu, Daniel. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.